Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Mitucci e esta é a segunda temporada do Leia a Bula, um podcast com Dante Gallian, e nesta segunda temporada também comigo, Ricardo Mitucci. Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, nessa temporada produzido por Toca Livros. Professor, mestre divino Dante Gallian, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você, Ricardo? Tudo jóia, vamos... Alegria estar aqui com você de novo. A alegria é toda minha, vamos de novo para um tema existencial, um tema filosófico, talvez um dos principais temas aí que nos remete à Grécia Antiga, às grandes reflexões de Aristóteles, Platão, Sócrates e turma, né? Dessa vez, Dante, eu vou te provocar para falar sobre razão e emoção. E o autor que eu escolhi, a narrativa que eu escolhi pra gente bater esse papo, neste segundo episódio da temporada, é Oscar Wilde, no Retrato de Dorian Gray. Conhece bem esse livro, né, Dante? Conheço e adoro, acho fantástico, acho que uma das obras mais icônicas da literatura universal. Eu também gosto, mas confesso que me deu um arrepio aí esse livro, principalmente na parte final, não vou dar spoiler, evidentemente, mas para quem não leu, leia, mas leia de luz acesa, porque o bicho pega na parte final do livro, viu? Mas exato, o papel da literatura é exatamente isso, é dar arrepio, é dar angústia, é mexer com a gente, tirar a gente do automático. Não significa que eu sou medroso então, né, Dante? Não, de jeito então nenhum. Tá bom. Então vamos nessa. Vamos falar sobre razão e emoção. Então, eu extraí 2 excertos aqui de O Retrato de Dorian Gray que estão no capítulo 3 da narrativa, página 42 e página 43. Eu vou começar pela 43, que começa contrapondo um universo também que é muito o universo do professor Dante Gallian, né, que é um acadêmico e ao qual, de alguma maneira, eu também faço parte aí nos últimos anos, né, sou orientando, afinal de contas, do professor. Mas ele fala o seguinte, Dante, a vantagem das emoções é que elas nos desviam do caminho. E a vantagem da ciência é que ela não é emocional. Dante, o que Oscar Wilde quis dizer com esse desviar do caminho que as emoções costumam proporcionar pra gente, quando nós as sentimos de verdade, assim, do fundo do coração? Bom, Oscar Wilde é um grande provocador, né? E aí eu acho que está aí a grande qualidade da produção literária dele, né? E eu acho que ele é um autor da era vitoriana, né? De um momento em que o racionalismo, em que o positivismo está ganhando força e se colocando como uma linha de pensamento hegemônica no mundo, e de certa forma as consequências disso nos chegam até hoje, né? Quando ele fala da vantagem de desviar do caminho, de que as emoções nos desviam do caminho, ele está falando justamente pelo fato de que de romper um pouco com aquela ideia de uma ilusão de que é possível definir um caminho reto, né? Então, quer dizer, essa crença, né, de que através da razão, através da ciência, através da técnica, é possível construir um caminho reto para a felicidade. Nós falamos da felicidade na semana passada, né? Pensar de que a vida possa ser ordenada, de que ela possa ser controlada. Isso, na verdade, ao achar que está nos levando para a felicidade, nos levando para o bem-estar, na verdade, o que está acontecendo é que ela vai nos desumanizar. Ou seja, essa ideia de pensar a felicidade, a realização humana como um caminho reto, como um caminho essencialmente racional e técnico, ela, na verdade, é um caminho para a desumanização. Por isso, né, essa questão das emoções, essa coisa que foge do nosso controle, que está ligado à ideia da paixão, que está ligado à ideia do sentimento, dos afetos, assim por diante, ao ela emergir, ao ela nos afligir e nos desviar do reto caminho, na verdade, ela está nos fazendo um favor, né? Ela está nos possibilitando, efetivamente, reencontrar com a possibilidade de sermos humanos, né? Então, quer dizer, pensar num caminho reto, em que você simplesmente afaste, né? Em que você neutralize a perspectiva das emoções, com a ilusão de que trabalhando na linha da razão, na linha da ciência e na técnica, nós vamos encontrar uma segurança, uma felicidade segura e plena, né? Isso, na verdade, é uma grande e terrível ilusão,
né? Agora, na continuidade da frase, ele diz assim, a vantagem da ciência é que ela não é emocional. E de fato, porque se ela fosse emocional, e a gente está observando aqui nos últimos tempos, né, com essas questões todas de obscurantismo e assim por diante, né, quando a ciência ela se afasta, né, da sua linha, ela na verdade se desqualifica, né, ela perde a sua própria identidade. Então o que o Oscar Wilde está nos convidando aqui a pensar é justamente que é preciso deixar cada coisa no seu devido lugar, a ciência e a emoção, né, reconhecendo a importância e a efetividade de cada uma, mas lembrando que ser humano é buscar essa justa medida, esse equilíbrio entre emoção e razão, entre ciência e afeto. Mestre, você falou exatamente o que eu ia colocar com relação à justa medida. Eu ia até pedir licença para me apropriar dessa expressão, que eu sei que é uma expressão que você usa de maneira bastante assim, comum nos seus discursos durante os laboratórios, mas me parece, me corrija se eu estiver errado, que de alguma maneira Oscar Wilde aqui quis tentar mostrar ao glorioso René Descartes, né, talvez o nosso ícone do positivismo, né, aquele pensamento cartesiano, o famoso penso, logo existo, que pensar também precisa ser pensado na justa medida. Ou eu tô falando alguma bobagem, mestre? Não, você tá totalmente certo. E depois, assim, não peça desculpa para se apropriar das ideias, porque as ideias não têm dono. As ideias estão no mundo. As ideias são para ser compartilhadas, para ser apropriadas, para serem digeridas, para serem até vomitadas, não tem problema. A gente tem que ter essa flexibilidade, né? Essa liberdade de lidar com as ideias. Mas você tem razão, é justamente nesse sentido. Eu acho que o Oscar Wilde chama aqui a atenção para uma questão que para mim é muito forte e que eu gosto de refletir, porque eu acho que ela diz muito respeito nos tempos que nós estamos vivendo, naquilo que eu costumo chamar de hipermodernidade, né? Que é essa razão apaixonada. Pode parecer uma contradição isso, né? Mas a razão também é uma paixão. A razão também é uma paixão. Quando ela ultrapassa a justa medida, né? Quando ela porque aí eu estou falando não tanto da razão em si, mas estou falando de uma outra coisa que chama-se racionalismo. Quando entra o ismo na coisa, né, aí a gente começa a perceber que ele vai perdendo a sua razão. Quer dizer, o racionalismo é uma razão sem razão, né? Por quê? Porque é uma razão imbuída de uma emoção, só que não reconhecida. Né? Então, na verdade, que paixão é essa paixão racionalista? É achar que a razão é necessariamente o caminho para a verdade. De que é possível chegar à verdade das coisas, seja ela qual for, através da pura e simples razão. Né? Aí nesse sentido da razão científica, da razão matemática, da razão cartesiana. Né? E quando você faz isso, né? Você, usando o método cartesiano, você corre o risco, e aí, perdão pelo trocadilho, de descartar, né? Porque a gente fala do Descartes, né? O Descartes... Descartou. Eu não estou aqui, longe de mim, querer criticar o Descartes, né? Ele tem uma importância fantástica na história do pensamento, na história da ciência. Vão caçar nossos títulos, mestre, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, se a gente quisesse criticar, não tem problema nenhum, mas não é por aí. O problema é o seguinte, é que os cartesianos, dos quais as nossas gerações, desde lá para cá, se encaixam, né, acabaram, digamos assim, radicalizando Descartes. Descartes simplesmente ele propôs um método de conhecimento. Um método, não o método de conhecimento. Quando você transforma um método no o método, aí você torna um caminho, né, que seria um dos caminhos possíveis no único. O caminho. Único, né? E aí, justamente nesse momento que você transforma uma metodologia num metodologicismo. Ou seja, você transforma algo que seria uma fórmula racional para encontrar a verdade numa verdadeira loucura, né? Numa paixão deslavada e desmedida para tentar encontrar a verdade. Então, a verdade ela é inabarcável.
né? A razão, ela tem um papel, ela tem uma possibilidade de se aproximar da verdade, de nos ajudar a entender as coisas, seja do mundo físico, seja do mundo metafísico, de uma maneira mais aproximada, de uma maneira mais assim, de uma forma que você consiga absorver um pouco mais essa verdade. Mas ela é absolutamente inabarcável. E mesmo a pretensão de achar que a gente pode, através da razão, chegar na verdade, ela é absurda, né? E ela é perigosa no final das contas, né? Então, assim como o obscurantismo é uma coisa perigosa, né? Ao negar o papel ou a possibilidade da ciência como forma de obtenção da verdade, o contrário também, né? Quer dizer, o excesso de iluminismo, né? Também é um perigo, né? E a gente pode, de certa forma, até certo ponto dizer que o obscurantismo nada mais é do que uma resposta, numa lei de pêndulo, de um excesso de valorização do iluminismo. A gente tem que buscar, portanto, essa justa medida, que o termo não é meu, né? Vem dos gregos, vem de Homero e depois foi retomado por Sócrates, Platão, Aristóteles e assim por diante, de pensar uma razão que não fique só no pensamento, né? Mas que envolva também a emoção. A emoção também é uma forma de conhecimento. Sem dúvida, é interessante você colocar isso, porque na página 42, um pouquinho antes desse trecho que eu li para te provocar, o Oscar Wilde parece que se nessa segunda parte ele quis realmente contestar um pouco dessa postura, desse rigor cartesiano, um pouco antes parecia que ele estava colocando a coisa no seu devido lugar, considerando essa questão da justa medida, quando ele diz o seguinte, mestre: eu posso aceitar a força bruta, mas a razão bruta é absolutamente insuportável. E é um pouco injusta a forma de seu uso. É um golpe baixo intelectual. Eu acho que você já sintetizou bem essa ideia, né, Dante? Quando você entende e quando você coloca isso para quem está nos ouvindo, de que o método cartesiano, e não apenas ele, mas qualquer outro método, é um método, é uma via possível, mas nós temos várias, né, Dante? Então acho que o recado que talvez o Oscar Wilde dá com esses dois excertos é pra gente justamente ponderar que não dá para ser apenas razão, assim como você mesmo colocou, não dá para ser apenas emoção. Então, mestre, me parece que o segredo está de fato na justa medida. É mais ou menos por aí? Sem dúvida, não é que é mais ou menos, é exatamente isso, por aí. Né? É exatamente por aí, sem querer ser absolutista, né? Mas essa frase é maravilhosa, né? O Oscar Wilde tem essa verve assim irônica, mas ele tem uma sensibilidade, né? E se pensar que ele escreveu isso justamente no final do século XIX, né? Quando todas aquelas perspectivas racionalistas, positivistas estavam atingindo seu auge, onde as pessoas da maneira geral, né? O mundo de maneira geral estava acreditando que a ciência resolveria todos os problemas da humanidade, traria felicidade, harmonia, paz e assim por diante, né? E ele já estava percebendo, ele e outros contemporâneos, por exemplo, pensar aí Dostoiévski, o próprio Tolstói, assim por diante, né, que essa sensibilidade que só os grandes artistas têm, né, que conseguem perceber, né, esses exageros, essas miopias que às vezes, numa certa perspectiva ideológica, seja ela científica, seja ela anticientífica, o que seja, ela acaba provocando, né? Então, quer dizer, é muito interessante que aceitar a força bruta, bom, beleza, quer dizer, é uma violência, assim por diante, e a gente tem como fazer frente à força bruta através da própria inteligência, né? Homero já mostrava isso através do seu herói Ulisses, né? Que soube equilibrar a força com a inteligência. Agora, a razão bruta, ela é absolutamente insuportável. E o século XX e as consequências que nós estamos vivendo até hoje, né, ele é o produto justamente dessa hiper brutalidade da razão. Né? Ou da hipervalorização da razão. Exatamente, né, dessa chamada razão bruta, ou seja, na qual tudo aquilo que não está dentro da lógica cartesiana, euclidiana, assim por diante, está fora. Né? E aí, o que aconteceu? Do ponto de vista histórico, você construiu sistemas, você construiu ideologias, né, brutalmente racionalistas, que venderam a ideia de que estavam no caminho da liberdade, que estavam no caminho da felicidade, assim por diante, e ao
impor essa lógica brutal, racional, acabou, né, gerando tragédias tão absurdas como foi, por exemplo, o nazismo ou o próprio stalinismo e uma série de outros ismos, né, que a gente viveu ao longo dos últimos 100 anos, pelo menos, né? Então a gente começa a perceber o quanto que ler Dorian Gray, ler o Oscar Wilde, não só é uma maneira muito interessante de você pensar essa dosagem de razão e emoção dentro do contexto histórico em que ele escreveu, mas também o quanto se torna atual para a gente pensar essa relação nos dias de hoje. Não à toa é um clássico, né, mestre? Sem dúvida. Dante, Divino Dante Gallian, muito obrigado mais uma vez pelos ensinamentos, por sua importantíssima mensagem. Um grande abraço a você e até breve no 3º episódio da temporada. Obrigado, Ricardo. Um abraço para você e um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo. Este é o Leia a Bula, 2ª temporada, um podcast com Dante Gallian e comigo, Ricardo Mitucci. Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma, produção Toca Livros. Um grande abraço e até mais.